Vamos lá, pessoal. Quinta parte da história do combate. O pessoal pediu, mandou mensagem, né? Bem, aí eu resolvi contar mais causos da minha vida pessoal que foram levando ao aperfeiçoamento do combate. Alguns com luta, outros com resolução verbal e tal. Acontece que isso fez eu começar a repensar um pouco minha vida. Eu notei aqui, uma quantidade de coisas que eu tentei botar esse fim de semana em ordem, mais ou menos por idade. E aí eu percebi o seguinte: talvez eu não seja tão tranquilão quanto eu achasse que eu sou. Eu falei, caramba, eu saí muito mais na porrada. E falei, muito mais do que 90% dos caras que eu conheço. Só que eu não provoco porrada. Acontece que eu não fujo de porrada. Eu não fugia, não sei, né? Porque eu sempre vai ter sido. Então deixa eu ver. Eu vou botando aqui dos 16 anos em diante as coisas que estavam faltando. Vou fazer talvez em vários vídeos de 15 minutos. Então olha só, primeiro meu caos no boxe, que não é um caos de porrada, mas eu acho que vale a pena para as pessoas entenderem, né? Eu fazia Kung Fu já há 4 anos, eu queria melhorar minha mão, na época que eu estudava no Santo Inácio, fazia Kung Fu na academia chamada Johnny Franklin, no Catete, e treinava com Marcos Vinícius Monteiro Neves, e depois, às vezes no mesmo dia, às vezes em outro, eu ia no boxe. Durante um ano e pouco, eu estava direto no boxe, que eu sempre pratiquei, mas eu estava numa academia bem conhecida, em que a academia era um dono que já faleceu, foi assassinado por um aluno, o nível não era muito legal, mas deixa eu contar essa história para vocês entenderem. Eu tinha 16 anos, certo? Então eu falei assim, cara, vou deixar de fazer, vou fazer um troço mais certo na academia, direitinho, legal, né, indo e voltando, tá bom. Aí o dono da academia não estava no Rio, estava em São Paulo com outro lutador, né, desculpa eu estar suando aqui, cara, mas tá um calor aqui no Rio de Janeiro, eu tive que desligar os ventiladores por causa do som, né? Então, de vez em quando passa um ônibus ali também atrapalha. Aí eu tinha um instrutor chamado Eduardo, né? Não me lembro do sobrenome dele, cara, gente fina pra caramba, cordinha, luvinha, 2 meses sem, botar luva nem nada. Todo consertando o ajustezinho, deixando, azeitado. Aí daqui a pouco, cara, vem o dono da academia, né? Não vou falar logo não, Santa Rosa. Era um coroa e tal, bem grossão, mas o cara era até gente boa. Ele já me conhecia, porque eu encontrei com ele na academia faixa preta na Tijuca, quando eu fazia Kung Fu e Taekwondo, né? Ele já me conhecia lá, porque ele deu algumas aulas lá, entrou no folheto, mas não vingou, um negócio assim, mas eu conheci lá uma vez. E aí o que acontece? Na hora que ele chegou de viagem, ele falou assim, o garoto do Kung Fu, tal. Aí eu disse, não, mestre, ele já fez luva? Aí o cara falou, não, ele vai fazer luva hoje, você quer? Tá bom, beleza, põe a luva nele, botou a luva. Severino, vai devagar que o garoto é novo. Já comigo, mestre. Porra, o cara tinha 30 e tantos anos, eu tinha 16. O cara era todo seco, forte pra cacete, trabalhava em obra. Porra, o cara me arrebentou. Eu tava acostumado com aquele negocinho e tal, me arrebentou. Meu nariz quebrou, né? Eu tive que ir lá pro Miguel Couto do outro lado. Mesmo tendo plano de saúde, ao ônibus aí, mesmo tendo plano de saúde, o plano de saúde não me ajudava como o Miguel Couto, que era não era SUS, né? Acho que era irmão, sei lá qual é o nome. Na época, eu tô lá 2 talas, voltei, cheguei em casa mais tarde, tomei esporro do meu pai, papapá, aquela história. Todo mundo desistia da academia. Do Santa Rosa ele tinha uma pensão lá da Marinha, se não me engano, ele não estava nem aí, eu perdi a mão, não. Enfim, e eu descobri que ele fazia isso com todo mundo que era novato. Porra, eu fiquei puto pra cacete. Aí eu fiquei 2 anos, quase 3 anos treinando pra caramba, nunca mais encontrei aquele cara. Até um dia que eu encontrei. E todo mundo que queria lutar, eu lutava, né? Porra, aí, cara, um garoto de 16 para um garoto de 19 é outra coisa, né, cara? É outra, completamente diferente. Meu irmão, eu enchi o cara de porrada. E ainda até que antes da luta ele ainda falou assim, hoje é o dia de lavar égua, né? Sério, o cara falou isso. Porrada,
tocou a sineta como tocou comigo, como tocava e ele continuou batendo, tocou a sineta, eu continuei batendo. Só que aí eu já parti para dar cotovelada e tudo, pá. Hoje adulto que eu fico pensando, puta que pariu, o cara botou um cara de 16 para lutar com um cara de mais de 30 que não tinha discernimento. Quer dizer, foda, né? Aí eu fui pro chuveiro com o cara nem olhava pra minha cara, nem olhava pra ele. Pá, fui embora. Não me lembro se eu treinei mais 1 ou 2 treinos do boxe e perdi vontade de treinar boxe. Porque a minha vontade era de quebrar a cara daquele filho da puta. Entendeu? Esse que é o ponto. Então eu fiquei lá, fui me aperfeiçoando, né? Só que a galera que fora ele não era toscona assim, o pessoal jogava na boa, tomou porrada, mas não ficava tocando a sineta até o cara bater, Santa Rosa rindo do garoto. Bom, enfim. Vamos continuar. Isso foi com 16, com 18 eu participei do campeonato, torneio de Rungá, Kung Fu Rungá, no clube municipal aqui. Foi quando meu pai foi me apresentar o filho da mulher dele, que a gente posso chamar irmão, né, o Bruno. Bruno, gente boa pra caramba e tal, mas foi uma época meio confusa, com separação do meu pai e da minha mãe e tal, não foi legal, era filho único. E tava o Wander, cara, meu amigão, que hoje mora na Austrália. Cara, e as regras tinham sido decididas na época, na véspera, né? E tinha uma regra assim, não vale imobilizar. Cara, a luta começou, eu comecei a encher o cara de porrada, eu segurei e comecei a dar cotovelada. E não estava previsto cotovelada, mas estava previsto que não podia imobilizar. Então, como eu segurei o cara para bater, eu fui desclassificado por excesso de violência e pela imobilização. Cara, o pessoal não entendeu nada nas regras, né? Porque eu quebrei o cara, meu pai ficou puto, foi lá reclamar, pois, né? E passou um round, não teve 2 rounds, não precisou ter 2 rounds, eu levantar o braço do cara. Eu olhei, dei um murro na quadra de basquete e fiquei com aquele puto na vida. Mas era uma questão das regras. Se fosse na rua, eu teria arrebentado o cara. Enfim, a luta não durou um round, não durou nada. Até porque briga de verdade, franca, não dura tanto tempo. Se você for estudar combate, você vai ver que 15 segundos é o tempo limite. Então vamos lá. Depois disso, né? Aliás, antes disso um pouco, teve o dia do plano cruzado. Teve o plano cruzado, meu pai era economista, uma das 3 profissões dele, mas o que ele trabalhava mesmo era isso. E aí ele falou assim, pô, vamos sair pra tomar um chopp? Peraí. A live. Vamos sair pra tomar um chopp, que é uma coisa totalmente irregular, porque meu pai não bebia chopp. Quando ele bebia, era vinho, geralmente vinho branco ou uísque. Ele não bebia nada. Meu pai só bebia muito socialmente, eu não bebo. Aí, tá bom, vamos tomar um chopp com meu pai. Sandália de borracha, short, calor do cacete, como sempre. Aí quando a gente estava voltando, tinha uma loja assim, Nice Piquet aluga-se roupas. Tinha uns 30 caras embaixo, subindo em caixote, tentando abrir. Aí a gente passou por aquilo, eu falei, pai, você não notou nada não? Não, às vezes esqueceram a chave, pai, aquilo ali é uma loja. Puta, fudeu, meu pai deu um surto, ele falou assim, porra! Os caras não sabiam que era meu pai nem porra nenhuma, né? Se eu tinha 18, então ele é 27 anos mais velho que ele, tinha 38, então ele teria 38, 47, seria bem mais novo que eu, porque eu tenho 55 hoje. Meu pai deu um berro, saiu praticamente todo mundo correndo, ficou uma meia dúzia ali, né? O cara caindo por dentro, aí meu pai pegou assim a caixa, o cara, calma aí tio, que não sei o que lá. Aí meu pai deu uma caixa, pô, na cara do cara, o prego entrou. Porra, entrou na maior confusão. Meu pai tinha os rompantes assim. Meu pai falou, pega aquele cara. Porra, maior burrice, porque eu seguia ordens. Então fui atrás do cara, acabei deixando meu pai sozinho durante alguns minutos. Eu jamais faria isso hoje, está errado pelo ponto de vista do combate. Bom, fui atrás do cara, eu era magro, né? Pesava 60 e poucos quilos, não consegui correr. Segurei o cara, um cara caiu no chão, veio o segundo, me abraçou. Eu também não sabia o que fazer. Não sabia dar um mata-leão, porra nenhuma. Se ele desse, acho que talvez eu tivesse me ferrado. Ele abraçou. Eu tentei assim pisar a perna dele, por trás, né, de alguma maneira, ele caiu, eu caí junto. Ele caiu reclamando do joelho. Não quero o joelho. Vieram os caras do bar, né? E eu levantei. Não me lembro exatamente a sequência, foi uma coisa antes ou depois. Eu acho que mas teve um cara que veio com spray na minha cara, eu botei o braço, né? Em algum momento o cara me jogou a lata na cabeça, que eu senti, fez 6 pontos na cabeça.
Mas eu não percebi ainda. Aí daqui a pouco meu pai veio correndo, tá tudo bem e tal, não sei o que, beleza. Não tinha mais ninguém. Quando a gente foi descer a minha rua, né, passou um carro branco com 2 caras de branco. Não sei, médicos ou enfermeiros, lógico. Aquela parada meio filme de Tarantino acontece agora. O cara salta do carro, puxa uma arma, antes de saltar do carro, puxa uma arma e fala, tá acontecendo alguma coisa aí? A gente pode resolver. Detalhe, os caras eram médicos ou enfermeiros. Pra puxar uma arma. Olha o Tarantino ali. Aí daqui a pouco, meu pai, não, peraí, calma aí, não sei o quê. Aí o cara saiu do carro, olhou, olha, meu irmão, seguiu que uma fila de sangue que estava descendo, vai ter que suturar. Ele falou, suturar. Porra, quem fala isso? Médico enfermeiro. Vai dar uns 6 pontinhos. Aí eu fui lá pro hospital, né, para suturar, para dar os 6 pontos. A menina era nova, era inexperiente, tremendo. Anos 80, né? Tinha uma maca no chão, com a rodinha bem no chão, o cara com a mão assim, gemendo. Aí os médicos assim, e aí? O que faz? Esse cara mais um tempo aí atende o garoto. Me entenderam? Depois que eu toquei que tinha uma viatura na porta, e a polícia esperando, que sentou tipo no vagabundo, os médicos deixaram o cara lá, né? Entendeu? É isso aí, assim que é bom. Vamos lá. Aí depois dessa situação, essa situação já mais crítica, tinha 18 também, tá? Eu estava com uma namorada. Bom, as minhas namoradas, eu sempre namorei muito tempo as mesmas pessoas. Não sou um cara de bandalha, ponto. Né? Meu primeiro casamento, apesar de ser uma merda, fiquei 11 anos casado. Então, para vocês terem uma ideia. Segurei o máximo que deu para fazer. Aí então o que acontece? Eu não vou ficar falando o nome das minhas namoradas. Às vezes eu posso falar uma sigla, né? R, é o nome dessa namorada aqui, tá anotado. E aí ela morava numa ruazinha, que eu também não vou falar o nome, senão a rua pertinho da Praça Vaiagem de Albuchicho. A rua é Padre Chacoalhar, tá mais um plano da rua. O pai dela era um cara sério da Marinha e tal, então ele queria que eu deixasse ela em casa sempre cedo, né? E eu já tinha carro, mas não tinha carteira ainda. Então, a gente vinha andando, a Tijuca era mais ou menos tranquilo naquela época, né? Mais ou menos. Passamos ali na praça, tinha tipo uma quermesse, alguma feira qualquer de noite. Quando a gente passou, tinha assim, carro, aqui um muro, aí tinha um cara grande, bem mais alto que eu. O cara olhou pra mim de um jeito que bateu meu mal, falei, fudeu. Aí o cara assoviou, ele veio por trás e veio um cara pela frente, fez um sanduíche com a gente, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei a Renata, puxei daqui e joguei pro meio dos carros. Puf, não da rua, digo, dos carros estacionados. Aí eu peguei minha baliçong, cara, eu jamais faria isso hoje, jamais. Peguei a baliçong que eu tinha ganho naquele ano mesmo, do Turron Greg, que era mais guru ainda, Greg Allen, de mestre de cara. Baliçong que eu tenho até hoje, cabo de madrepérola, que até descolou, mas tá lá. Eu abri, ninguém conhecia o baliçong. Quando eu abri e girei, o cara que estava atrás passou correndo, e era uma lâmina cirúrgica, tá lá, Surgical Japan, a lâmina cirúrgica montada nas Filipinas, a fábrica era Balisong original, né? Butterfly, né? que era a fábrica, se não me engano, e a Balisong é a marca. Passei e cortei o cara, eu senti que o cara deu aquele corte, levei ele em casa, não vi assim, nada demais, mas eu sei que eu dei um corte profundo no cara. O resto da história deixa pra lá, fica a tua imaginação. Mas aí o que acontece? Fiquei um ano. Primeiro comentário, né? O que eu agi errado? Óbvio. Assalto não é feito para você reagir. Eu reagi porque eu fiquei com medo da Renata, né? Aconteceu alguma coisa com ela. E. Falei não sem querer. Bom, deixa eu falar, não foi o sobrenome. E o negócio da faca. Eu não ia usar uma faca contra um cara que está atrás, né? Porque o cara podia puxar uma arma de fogo. Só que naquela época do governo militar era muito mais difícil o cara estar armado, mas muito mais difícil. Por que era muito mais difícil? Porque se o vagabundo fosse pego armado, ele entrava na porrada, entendeu? E hoje em dia não, é inafiançável, mas vai não sei o que, vai não sei o que lá e tal. Então, se você fosse um cidadão de bem, né? Que existe o cidadão de bem, apesar de aluno de direito ser ensinado que não existe,
O cara que paga imposto, faz tudo direitinho, não fica arrumando confusão e tal. Eu entendo, né, que o estudante de direito tem que desfazer essa imagem para que ele possa proteger todo mundo. Mas existe. Existem as pessoas corretas e as pessoas que não são corretas. A polícia não dava tanta opinião assim, tanto que você comprava arma em loja. Você pode achar aí propaganda antiga até da arma vendendo na mesma. Arma em loja comum, na loja de arma, então era muito simples. Né? Enfim. E aí o que acontece? Não faria isso, né? Não reagiria. Um dos dois caras hoje certamente estaria armado, talvez até com fuzil, o mais absurdo que possa parecer. E é isso. Então, assim, até os 18, deixa eu pensar aqui. Eu terminei. Outro vídeo eu vou falar das situações de 20, que são muito mais, tá? São muito mais situações. Gostou desse vídeo? Curte, compartilha, galera. Curte, me incentiva a fechar. E eu estou fazendo essa série para que as pessoas não contem besteiras depois. Ponto. É isso. Na época do Orkut, a pessoa inventava já histórias minhas, tanto positivas, até mais positivas, né, do que negativas. Então, estou contando para vocês aqui a verdade dos fatos. A maioria deles você consegue checar com facilidade. Academia, nome de alguém, nome do outro, época. Né? Ok. Vamos para o próximo.